Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Med Podcast, o podcast onde a gente fala sobre grana, vida, empreendedorismo, finanças, tudo sem tabu. Hoje eu trouxe um cara aqui que a vida nos negócios me deu uma grande oportunidade de conhecer e é um cara que não é médico, mas que se conectou com a medicina de certa forma. E aí você vê como a vida ela dá umas voltas que a gente não espera às vezes. E é um cara muito bacana, a gente tem trabalhado junto recentemente, tem trocado muita ideia, e é um cara que criou algumas soluções aí que são sensacionais para médicos que têm consultório, para médicos que estão aí no dia a dia de trabalho e que às vezes nem sabem que precisam de algumas soluções, mas que estão aí para eles disponíveis. Rafael Coda, meu amigo, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente hoje. Rapaz, aí com essa introdução agora, elevou o nível aqui, eu vou ter que falar bonito, que senão vai ficar esquisito para mim. Responsa. Mas, cara, obrigado aí pelo convite aqui, prazer a gente estar trocando essa ideia. Sabe aí que eu sou fã do Finanças, aí do Além da Medicina, muita interação com o iClinic Pay, com o Medicinai. Então, cara, acho que vai ser uma troca de ideia muito legal aqui, cara. É, muito joia. Cara, assim, quando eu falo, né, pro pessoal, né, sobre, poxa, a gente fala sobre carreira médica e eu costumo dizer, assim, que a medicina é uma área muito bacana porque ela te abre um leque enorme de coisas para você fazer dentro da área médica e mesmo fora da área médica, mas destinada para médicos, né? Então, eu acho que tem um leque enorme ali e às vezes você se conecta com algumas pessoas que tiveram boas ideias e que executaram de forma bacana isso daí e vai abrindo muito a mente. Então, como o nosso público aqui é um pessoal que gosta muito dessa questão de pensar fora da caixa, de, né, pensar em novas soluções, porque o que eu costumo dizer assim, para empreender, basicamente você precisa ver quais são os seus problemas do dia a dia e pensar em alguma solução para eles, né? Ali começa aquela questão de você criar uma solução e tornar isso escalável. E, poxa, cara, você é um cara que é formado em administração, certo? E, de repente, um dia na sua vida você se conectou aí com o mercado médico. Mas antes de chegar lá, cara, queria que você me contasse aí como é que foi seu início de carreira, como é que você... eu fiquei sabendo que você trabalhou no mercado financeiro, que é uma área que, porra, eu sou encantado com isso. Conta aí pra gente um pouquinho dessa história, Rafael. Não, legal, cara. Acho que você bateu no ponto... acho que mais importante ali, né? Acho que empreender vem muito aí dessa conexão, né? De você achar um problema e buscar uma solução para resolver esse problema, né? Mas acho que a minha jornada, ela, né, como você falou, fui estudar administração. Acho que na época eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Então acho que a administração abre muita oportunidade ali. Então olhava ali finanças, marketing, um monte de coisa. Fui trabalhar, né, desde cedo para poder experienciar ali no dia a dia o que eu queria fazer e aí acabei caindo aí meio de paraquedas nessa parte do mercado financeiro, sendo bem transparente, fui procurar porque eu me lembro que era a maior bolsa de estágio ali que tinha na época. Então, seu interesse foi realmente financeiro, então, na época foi sim. Entendi. Mas acabei me encantando, eu acho que o mercado financeiro tem muita oportunidade interessante ali, tem quase que, acho que um universo paralelo ali, e acabei seguindo muito a minha trajetória ali, passando por family office, ajudei a montar ali um asset management, né? Então, tive algumas experiências bem bacanas, passei por instituições importantes também, né? Banco UBS, fui estagiário do Pactual, quando não era nem BTG ainda, e depois, antes de empreender, eu estava num fundo de private equity, um fundo que investe em outras empresas, né? Uhum. E eu acho que o private equity ou venture capital, né, ele te dá uma conexão muito direta ali com os fundadores ou de quem está tocando uma empresa diretamente. E era interessante porque a gente fazia uma análise do investimento ou então acompanhava os investimentos, né, que a holding tinha feito e você passava a conhecer muito dos negócios. Uhum. Só que você entendia muito, você acompanhava as variáveis, mas você não estava no dia a dia da operação. Você entendia dos números ali que eles te mostravam, né, basicamente. Exatamente, né? Então você começa, né, e acho que foi plantando ali uma sementinha em mim, de alguma maneira, de eu querer estar na gestão, né? Eu falei assim, pô, eu sei onde eu posso impactar esse negócio aqui,
eu quero fazer alguma coisa, né? Então, acho que antes até de empreender, eu já vinha de alguma maneira, né, com um certo anseio de ir mais para a gestão dos negócios e não ficar só na parte ali da análise dos investimentos em si. Acho que essa experiência foi muito legal porque eu olhei business em várias áreas, né? Então, analisei negócios de e-commerce, analisei negócios de varejo de moda, até marina de barco eu cheguei a analisar ali pelo fundo. E acho que isso trouxe ali também, acho que uma experiência muito bacana ali de você ter uma capacidade de adaptar suas análises, né? Entender o que impactavam os negócios, o que são as métricas ali realmente que iam atuar diretamente no resultado. Então, acho que foi uma experiência muito legal, muito rica, de conhecer muitas pessoas também. Então, acho que essa bagagem aí foi muito importante ali para chegar ali na tomada de decisão de resolver ir nessa jornada louca aí de empreender, né, que você conhece bem também. Isso aí vira uma cachaça, né, esse negócio de empreendedorismo, né? Mas você falou, o seu papel dentro daquele fundo de private equity era basicamente, então, analisar negócios para ver se faziam sentido para serem adquiridos ali pelo fundo, para ter participação, né? Uma coisa interessante que você falou, cara, e eu estava conversando isso com o Thiago Reis, né? Porque ele comentou que ele investe, né, em algumas startups, não é o core business dele, obviamente, mas que muitas vezes ele vê, no geral, né, ele vê as startups e ele não quer investir só dinheiro, ele pensa no capital intelectual do negócio, de repente poder agregar naquilo ali, né? Hoje em dia ele comentou uma coisa interessante, que hoje você tem o capital de mídia também, né? Então o cara que tem poder de mídia, de distribuição, às vezes ele consegue alavancar um negócio com aquela mídia dele, né? E eu acho engraçado, até converso muito com o pessoal do time, a própria Afya, quando fez a aquisição do Além da Medicina, tipo, um dos pontos que eles colocavam como um diferencial dos empreendedores, dos fundadores, era que todos eram influenciadores digitais, né? Então, de certa forma, essa questão de você ter um público, né, de você ter esse poder de mídia, hoje em dia é muito valorizado também, né? Com certeza, né, cara? Isso é o que o pessoal chama do smart money, né? Que é o dinheiro, no caso, além ali do dinheiro especificamente em si. Isso tem um valor muito grande, né? Porque você pode ajudar em vários desafios ali que o empreendedor, que o gestor do negócio tem. E aí, no caso ali, acho que vocês, né, têm uma capacidade única de comunicar com o médico, que como é que você tangibiliza o valor disso? Né? Então, né? realmente, assim, acho que esse valor adicional ali ao investimento financeiro é uma coisa até que diferencia os fundos em si, né? Então, quando você consegue entregar esse valor extra, eu acho que você tem uma capacidade de impactar muito mais os negócios, né? Então, é super interessante esse viés. Eu diria que muita gente, às vezes, vende esse smart money e aí você não consegue tangibilizar exatamente o que é a entrega disso, mas acho que quem consegue fazer isso aí, acho que tem uma vantagem competitiva. Legal. Que ano foi, cara, que você trabalhava nesse fundo aí de... Eu trabalhei nesse fundo de 2010, na verdade 2011 até 2016, né? Entendi. Antes, essa era uma holding de uma família do Rio de Janeiro, e antes eu trabalhei no family office deles, né? Então, eu ajudei a montar um family office, e aí depois eu acabei indo para a holding ali, que eu olhava mais os investimentos ilíquidos, e foi uma experiência super rica, assim. Cara, não deve ter sido fácil, porque você, assim, pensando no período que você falou ali, que foi 2012 ali, a 2016, era uma época que o dinheiro não estava tão fácil assim no mercado, não tinha um oba-oba de grana assim rolando para sair comprando, né? Eu não lembro, não sei se nessa época como é que estava a questão dos valuations, das techs e tudo mais, mas eu não lembro, me dá a impressão que nessa época não estava tão simples assim, né, cara, de você fazer qualquer aquisição, assim, de você jogar dinheiro ali para comprar a qualquer valuation, né? Vocês pegaram ali uma fase meio complicada, né? Cara, você sabe que, enfim, eu tenho 41 anos, né, cara? Me considero novo, mas se você pegar ali, eu passei por algumas crises, né? Então, quando eu comecei a estagiar, foi na época ali do pré-eleitoral Lula, né? Que teve um ruído muito grande de mercado. O mercado ficou em pânico, né? Exatamente, né? Então, comecei minha jornada ali pegando já isso. Depois peguei, né, a crise de 2008, que eu estava num business na verdade, de asset management, que foi muito impactado ali pela crise. E aí depois, essa época ali, teve também, né, acho que um período ali complicado. Mas acho que o que a gente aprende, né, que essas crises são cíclicas, né? Então, você acaba tendo que passar por elas.
e elas acho que exercem também muito um poder ali, às vezes, de fazer ali quase que uma seleção natural, né? Exato. Então, eu acho que quando a gente olha a própria AF aqui e quando a gente olha os investimentos de longo prazo, eles olham num horizonte muito maior, né, do que às vezes aquela questão ali de curto prazo. Então, eu vejo até que passar por esses momentos ali, ele traz uma casca e um aprendizado ali que acho que ajudam muito assim, no nosso desenvolvimento, né? Porque quando você pega a euforia, né, o momento ali do oba-oba, né, as coisas, eu diria que muitas vezes elas começam a ser até irracionais. Sim, sim. Né? Então, você pega ali, pegando um pouco o exemplo do cara que quer investir, né? Quando começa, né, as pessoas na euforia, tem aquele caso muito interessante, né, do crash lá, né, que eu não lembro agora se foi o Rockefeller, né, que ele pegou o engraxate pedindo dica de ação, né? Exato, Então, exato. ele Aí ele achou falou, que era um peraí, tem uma momento... bolha no mercado, né? Tá Exatamente. todo mundo querendo entrar, né? É. Isso é muito engraçado mesmo, né? E é aquela história, né, cara? Naqueles mercados de alta, todo mundo acha que é gênio, porque qualquer coisa que você compra sobe. E também o que eu vejo muito, né? E sempre converso com o pessoal, é muito sobre... Você falou de criar casca, né, cara? E, bicho, as crises te dão uma casca muito boa, porque uma coisa é você falar, né, que, eu sou investidor arrojado, eu sou investidor de alto risco. Pô, o cara falar isso com pouca grana, bicho, e no mercado de alta é fácil. Agora eu quero ver o cara botar o patrimônio dele, que ele construiu às vezes durante décadas ali na vida, trabalhando, empreendendo, pô, se ralando, e aí o cara, tipo, pô, colocar aquilo em risco e daqui a pouco ver perdendo ali 50% de valor, 40% de valor. Aí é outra história, né, meu amigo? Aí o investidor arrojado, ele fica mansinho, né, nessa hora aí. Então, porra, muito legal, cara, muito legal. É muito interessante que quando a gente conversa, né, com o pessoal que está no mercado há mais tempo, que já passou por crises, é muito interessante ver que os próprios falam, né, porra, não foi fácil passar por aquilo, né, mas, pô, foi uma baita escola. E às vezes você se questiona, inclusive, né, tem uns momentos ali que estão, pô, aquela crise está em baixa, você está vendo seu patrimônio ali, pô, cada vez menor, e você se questiona, será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que era verdade aquilo que eu li, né? Tudo isso que, pô, será que esses velhinhos de 90 anos estão ensinando no mercado? Pô, será que eles não me enganaram? É um bom teste das convicções, né? Exato, cara, exato, pô, isso é fantástico. E aí, quando é que você começou a ver vários negócios, né? E aí você, pô, imagina, né? Analisando o negócio, você começa a ver oportunidades, né? E quando é que foi essa virada de chave, assim, que você fala, pô, cara, eu vou tentar fazer o meu, vou partir para um negócio próprio? Conta aí, como é que foi essa evolução aí, cara? Na verdade, acho que foi um pouco ao acaso. O que aconteceu, né? Eu fui jantar com um amigo meu, que é o Cássio, que foi um investidor anjo, um dos fundadores da Medicinai, e a gente conversando, ele começou a explicar, né, que ele tinha conversado com amigos dele médico e que ele viu uma oportunidade e que ele estava querendo empreender, montar aquilo, mas que ele estava envolvido em outro projeto que ele não ia poder tocar. E aí, de repente, ele falou, pô, peraí, cara, você não quer tocar esse negócio não, porque eu acho que você pegou uma bagagem muito interessante de alocação de recursos. Uhum. E alocação de recursos não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de pessoas, né? Alocação ali, e ele, na visão dele, assim, um bom founder, um bom CEO, na verdade, era um bom alocador de recursos. E aí ele falou, cara, eu acho que você tem esse skill, o que você acha? E aí, assim, acho que deu um match muito grande com a vontade, né? E aí, falei assim, pô, vamos fazer, vamos, tô dentro. Aí depois eu falei, não, peraí, deixa eu conversar com a minha esposa, né? Porque eu tinha um filho pequeno na época, e eu tinha acompanhado, né, alguns fundadores ali, e eu vi de perto, né, o quanto é difícil, o quanto você precisa de resiliência, e na prática é muito mais difícil do difícil que você imagina. Exato. Então, isso também foi muito uma decisão de família, porque a família acaba empreendendo junto, né? Os altos e baixos ali, quem vive na pele são eles ao lado, né? A galera acha que é só alegria, né, na hora de empreender, mas, cara, ninguém vê os tombos, né, que você toma ali no meio do caminho, né? E acho que é importante essa visão da família mesmo, porque
Hoje até estava comentando, né, recentemente, assim, porque pô, o pessoal às vezes fica nessa, poxa, mas eu devo empreender, ou eu devo fazer um concurso público, ou eu devo investir, e eu acho que, cara, todas são coisas complementares, não necessariamente você vai pender só para um lado, nem em todos os momentos da vida, então vai ter momentos da vida que talvez você vá mais para um lado, talvez vá mais para o outro, ninguém é obrigado também a empreender, uma coisa que é importante falar, né, porque hoje em dia se fala muito de empreendedor, mas, cara, talvez tenha uma pessoa que não tem esse perfil, e para ela tá tudo bem, e talvez ela Exato. prefira, cara, trabalhar como empregado de uma empresa e agregar valor, e não tem nada de errado nisso, né, então, esse negócio de querer empreender a qualquer custo, tem que tomar muito cuidado, porque, cara, não é simples assim, né? Não é simples e a gente acho que tem uma certa ali fantasia, né, daquele empreendedor de garagem, de Uhum. cabelo grande, o cara que saiu da faculdade ou que nem termina a faculdade, mas quando você vai ver ali no detalhe, eu não estou lembrado agora exatamente o dado, mas se eu não me engano, a idade média de um founder bem-sucedido no Vale do Silício era 41 ou 38 anos, enfim, não lembro exatamente qual era o dado, mas o dado era totalmente conflitante com essa visão do empreendedor ali arrojado, então aquela Jovem pessoa, ali, né? né? Então acho que a jornada, né, e aí seja ela profissional, seja ela do concurso público, ela de alguma maneira vai te trazer uma experiência que ela pode ajudar muito você a Sempre. empreender também, né? Uhum. Então, eu acho que a minha bagagem, minha experiência profissional, ela me ajudou muito para empreender. Então, acho que uma verdade é que empreender não tem receita de bolo. Uhum. Então, a gente tenta, acho que às vezes, pegar padrões ou pegar assim um estereótipo e na verdade não tem essa receita mágica. Se tivesse, seria mais fácil, ninguém ia apanhar tanto aí e passar por todos os problemas de empreender que vocês também conhecem muito bem. Hoje, se você for pensar, né, cara, inclusive é mais arriscado você empreender no negócio próprio do que você investir no mercado de capitais, né? Porque ali, teoricamente, você está comprando ações, você está comprando de empresas já listadas, que já tem, né, toda uma estrutura organizacional, né? Já tem. E aí, quando você investe no negócio próprio, cara, é aquele negócio. E, às vezes é o founder que ele não tem experiência nenhuma em empreendedorismo, ele não tem experiência nenhuma em processos, ele vai batendo cabeça, né? Então é uma coisa que realmente, e aí por isso que a maioria das empresas, né, elas fecham antes de 5 anos, né? Se você for ver, pelo menos esse dado no Brasil, é muito visível que é um dos negócios mais arriscados, né, a serem feitos. E se você pegar até próprio aqui dentro do grupo AFIA, né, quando você pega o perfil, né, de vocês do Além da Medicina, você pega o perfil do Bruno, do Edu, da PEB, você pega o Felipe do iClinic, você vê que são perfis muito distintos e todos acabaram sendo muito bem sucedidos, né? Então, Exato. eu acho que acho que essa verdade de que não existe uma receita mágica, uma receita de bolo para empreender, ela é muito real, né? A gente vê isso aqui dentro de casa e eu acho que a gente tem que fazer um pouco ali quando a gente acha que é o momento, mas você fez uma comparação muito interessante, né? Você vê que do ponto de vista de risco, talvez, né, seja mais fácil você fazer uma alocação, né, num mercado de capitais ali, montar uma carteira e seguir aquilo, mas a gente geralmente não faz esse tipo de comparação, É. né? Então, eu gosto de pensar muito sobre a ótica do custo de oportunidade. Uhum. Então, acho que quando a gente para pensar nisso, do que é o meu custo de oportunidade, se faz sentido ou não, o que vai ser meu upside, você começa a ter talvez, acho que uma tomada de decisão um pouco mais embasada e não tanto na emoção. É óbvio que o fator da emoção, ela faz parte, Sempre. Não tem né? como você tirar isso, né, cara? Exato. Mas acho que se você trouxer um pouco mais de embasamento, eu acho que te ajuda, talvez, a aumentar a sua chance de sucesso. Ah, legal, cara. E uma coisa que eu achei muito interessante você falou, né? Não tem fórmula de bolo, né? Não tem uma receita ali, né? E, cara, isso é muito real. Um exemplo, né? Quando eu e os meninos, o Bernardo e o Vitor, a gente começou a empreender e a gente criou ali na medicina, a gente ouviu frases do tipo, cara, mas são 3 médicos. É como se fosse assim, vocês têm as mesmas habilidades, vocês não se complementam, então não vai dar certo isso daqui.
Só que, cara, apesar de serem 3 médicos, eram 3 caras com perfis completamente diferentes, assim, a gente hoje fala muito nisso, né? Então, pô, a gente tinha o cara que era o cara mais, assim, sangue no olho, executor e que era aquele pau pra toda obra, né? Esse é o Vitão. Aí a gente tinha o cara analítico, que era o Bernardo. O Bernardo, o cara puta, que analisava tudo, cada passo que a gente ia dar, ele já pensava em 2, 3 passos pra frente, ele botava tudo em planilha. Eu era o cara que fazia o network, eu era o cara que conectava as pessoas, eu era o cara que, puta, naqueles momentos de crise ali dentro ali da medicina, que às vezes, puta, eu era o cara que fazia aquele meio de campo, né? Então, cara, cada um com sua habilidade se complementava. E aí é muito engraçado, porque daí você fala, qual que é o perfil de um empreendedor? Aí você pega 3 caras completamente diferentes e, pô, não consegui tirar nada aqui, né? Não sei qual que é a característica que fez eles empreenderem. Mas é bem por aí, cara. E aí, quando você começa a entrar nesse mundo, né, de empreendedor, pô, você conhece gente de tudo que é tipo, de toda característica, e é muito engraçado de ver isso. Na própria PEB era assim, né, cara? Então, pô, pra quem não... A gente tá falando PEB aqui, né? PEBMed, né? Pô, os fundadores aí do Whitebook, que são baita exemplo aí de empreendedorismo, né, dentro da medicina, o que os caras fizeram, assim, foi algo realmente sensacional. E você via, na época, eu ia lá para, por exemplo, para as festas eu era conteudista do Notebook, ia lá para as confraternizações, né? E, cara, o Edu tinha um jeito, o Bruno tinha outro e o Pedro tinha outro, né? Então era uma coisa, eram caras, assim, bem diferentes, né? O Bruno era sempre o cara, assim, mais conversador, era o cara que, né, tipo, meio que a cara ali do produto, né? Era aquele cara que conectava as pessoas. O Edu parecia muito mais aquele cara analítico, né? O Pedro era o cara que estava ali por trás, ali, fazendo questão de software e pensando. Então eu falava, cara, são 3 caras que se conectaram e conseguiram fazer algo bom ali, né, cara? E aí você vê, né, que isso é curioso, essa questão da complementariedade, acabou lá, no nosso caso, a Medicinai, eu vim de mercado financeiro, um cara mais de negócios, e a gente tinha a Luciana, que era médica e que trazia toda a bagagem ali, não só da figura do médico, mas de uma pessoa que tinha trabalhado em operadora de plano de saúde e que trouxe ali um know-how, uma expertise muito singular. E é curioso que se eu olhasse 10 anos atrás e pensasse em empreender, você pensa, vou empreender com aquele brother meu, e aí você vê que às vezes são pessoas muito parecidas. Uhum. E quando você pega para ver, você vê o exemplo que você citou da PEBMed, o exemplo de vocês do Além da Medicina, o exemplo nosso aqui da Medicinai. Na verdade, é o oposto disso. São perfis muito complementares, diferentes, e que agregam justamente por isso, porque trazem skills ali que juntos são muito fortes. E se você tivesse 3 cordas ali ou 3 Michaels ali fazendo o papel, provavelmente isso não teria sido bem sucedido como foi. Exatamente. Cara, conversei isso agora na hora do almoço com o Bernardo, exatamente isso. A gente falando, pô, se fossem 3 Bernardo, 3 Vitor ou 3 Mike, cara, não tinha ido pra frente como foi. Mas, cara, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Você falou de Medicinai, mas eu acho que o nosso público aqui ele ainda não sabe o que é o Medicinai. Então, conta aí pra gente o que é o Medicinai, como é que ele surgiu, qual foi a proposta dele e essa história toda, porque eu acho muito bacana isso aí, como é que conectou sua vida com a medicina daí. Não, legal, vai ser um prazer. Eu acho que o mais legal assim da história é entender que aquilo ali nasceu de uma dor, né? Então, como eu estava falando, o Cássio, ele conversando com amigos dele médico, conversando com outro amigo dele que a esposa era médica, eles começaram a explicar como é que era a dinâmica de pagamento do plano de saúde. Uhum. E aí começou, né, a trazer aquele ciclo, né, de atende o paciente, envia o faturamento para as operadoras e depois ali de 45, 60 dias você recebe, mas aí pode ter uma glosa, então você não sabe se você vai receber aquilo. E aí, quer dizer, essa dinâmica de recebimento ali, ela é cheio de problemas ali ao longo dessa jornada. E o Cássio ali, meio que um cara fora do mercado, ele começou a se questionar, né? E aí, na conversa lá comigo, a gente começou a estressar ali, mas não tem ninguém que antecipe esse recebível, não tem ninguém trazendo esse fluxo para uma maneira mais fácil para colocar ali o médico meio que no centro de ele poder decidir quando ele recebe ou não. E aí a gente percebeu que não, né? E aí, o que a gente foi fazer? A gente foi conversar com as pessoas do setor, né? Então a gente foi conversar com a doutora Luciana Lessa, que acabou fundando a Medicinai,
e ela começou a explicar, né, o porquê que aquilo acontecia. Então, na verdade, ali, se você pegar entre o dia que você atendeu o paciente e o dinheiro cair na sua conta, isso pode demorar 90 dias, 120 dias. Eu ia falar, às vezes até mais, cara. Eu já tive, assim, já tive casos de receber quase um ano depois, é uma coisa de louco, assim, porque, sei lá, travou lá no convênio, alguma coisa de, demorou para mandar o faturamento, cara, e aí quando você fala nessa lógica, né, de você receber, sei lá, 3 meses depois, então, 90 dias, 120 dias e tal, muita coisa, assim, que o médico não percebe é que dinheiro parado é dinheiro perdido. Porque se você fez um atendimento e você vai demorar 3 meses, 4 meses, sei lá, para você receber, esse período de inflação, ele já corroeu o poder de compra daquilo que você ia receber. E uma coisa que o pessoal não coloca na ponta do lápis é o custo de oportunidade. Porque se você, esse dinheiro só investido, de repente, em renda fixa, já te traria um algo a mais do que você, né, deixar ele parado lá para receber depois de 3 meses. E em outra hipótese que eu sempre gosto muito de pensar, porque, cara, quando a gente fala em empresa, em empreender, uma coisa muito boa é você ter caixa e reinvestir na sua própria empresa, porque é assim que você cresce. Então, de repente, o cara tá lá no consultório, pô, ele tem a chance de fazer uma melhoria no consultório, ele tem a chance de comprar um aparelho que vai gerar mais exames ali para ele, vai gerar um lucro melhor, ali vai aumentar a capacidade dele atender. E às vezes ele está travado para comprar isso, ou eventualmente ele tem que financiar aquilo ali num juro alto e tal, sendo que ele tem um dinheiro para receber que está lá parado nos convênios. E aí, essa lógica, talvez muita gente não tenha percebido. E quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, isso aqui é genial. Porque já pensou, cara, eu tenho um aparelho que eu vou comprar, que vai começar a me gerar receita desde já. Comprei o aparelho, estou fazendo os exames, estou ganhando dinheiro. Eu não preciso, eu posso pegar esse dinheiro que está lá parado no convênio, receber ele adiantado para poder fazer essa compra. Se eu vou comprar esse aparelho à vista, vou ter um desconto nessa compra aí. E, cara, eu já começo a receber isso aqui. Então, olha o custo de oportunidade que você resolveu ao puxar esse pagamento mais para frente, né? E esse foi um dos objetivos da Medicinai, no caso. Sim, eu acho que você foi num ponto muito, assim, onde realmente, assim, a dor é resolvida, né? Que é essa questão do custo de oportunidade. Então, o que é a antecipação? Nada mais é do que você tem um valor a receber no futuro, que já é seu, né? Não é um empréstimo, não é nada disso, e você opta por receber ele de uma maneira imediata, de uma maneira ali de receber no dia seguinte. E por que você faz isso? Justamente por essa questão ali de você poder utilizar aquilo de uma maneira melhor. Então, um exemplo muito clássico, né, é compra de materiais ou compra de equipamento. Se você tem aquele valor ali à vista, você pode negociar um desconto, então você pode ter um ganho financeiro grande, né? Se você tem a sua taxa de antecipação, mas você pega ali, você tem um desconto de 10%, 15% que você consegue fazer numa compra de equipamento ou numa compra de material, você tem um ganho financeiro aí muito alto nessa operação. Mas o que acontece é que, às vezes, né, isso não é tão claro para o médico, e aí acho que a gente trouxe essa solução justamente para o médico entender que ele pode fazer isso e que ele não precisa entrar num empréstimo, que é uma coisa mais de longo prazo, que ele vai ter um custo total maior, porque ele vai ficar preso naquilo ali e, na verdade, ele não quer ter esse tipo de compromisso. Então, acho que assim, a antecipação ela vem muito assim para empoderar o médico, para ele poder investir mais na clínica dele, para ele poder decidir quando ele quer receber. Então, eu acho que é uma ferramenta ali que, no final do dia, o outcome, né, lá, o final, ele possibilita que o médico ganhe mais. Exato. Porque ele vai poder reinvestir aquilo, ele vai poder fazer coisas mais inteligentes do que ficar só esperando o dinheiro dele lá receber. Exato. Então, acho que você pode aplicar em várias situações ali, como essas que a gente citou. E o mais legal é que ele escolhe, né? Então, se ele quiser, se ele tiver a necessidade, ele faz isso. Mas se ele não quiser também, ele entra naquele fluxo e espera receber na data dele, como ele, às vezes, né, já se acostumou. Mas acho que, assim, você trazer a possibilidade, eu acho que abre um mar de oportunidades, né? Eu estava pensando aqui, cara, numa coisa que você falou,
como isso pode, inclusive, reduzir o risco do cara que quer, de repente, né, fazer um investimento ali no seu consultório, né, na sua clínica. Por quê? Porque uma coisa é você pegar um empréstimo de um banco, de um dinheiro que você ainda não sabe que você vai fazer esse dinheiro, né? Você ainda não, pô, vou comprar um equipamento, mas eu ainda não sei se vai gerar esse lucro. Agora, você pegar um dinheiro que já é seu, mas que, né, e simplesmente adiantar esse recebimento, o seu risco é nada, porque você realmente pegou aquele dinheiro que você já ia receber de qualquer forma, e então você não tem aquele compromisso posterior, né, de, putz, agora sim eu tenho que pagar o banco lá. Não, você simplesmente usou aquele recurso que você já trabalhou para ganhar ele, né? Então acho que aí tem uma sacada muito, muito boa, cara. Pô, e você sabe que eu tava pensando, né, poxa, quando pegava às vezes aquele relatório que o hospital manda, né, então às vezes eu dava uma olhada lá, e vou te dizer, cara, não é todo médico que olha essas coisas, tá, porque, cara, você tá às vezes tão atarefado no dia a dia, você tá tão na correria, que você não para prestar atenção, né, naquilo ali, pô, se realmente tá te pagando, como é que é e tal, e às vezes eu olhava lá o relatório, cara, e deu, pô, isso aqui eu tô recebendo, mas, nossa, mas isso é de uma paciente que eu fiz um procedimento que eu tenho, nossa, faz 6 meses, faz 4 meses e tal. E aí você falava, e o que eu pensava na minha cabeça? Eu falava, cara, se não tivesse me pagado agora, eu não ia nem lembrar. Ia passar batido. Então, assim, eu brincava assim, o cara, tava fácil de me roubar ali, entendeu? Tava fácil de tirar meu dinheiro. E você sabe que teve alguns casos muito específicos, que a gente estava até conversando outro dia, né? Pô, teve, por exemplo, assim, eu fiz um procedimento assim que era um procedimento de um valor maior, em paciente de um convênio que eu sabia que pagava bem ali, e aí eu lembro que eu já estava esperando, porque em outras situações eu tinha feito, eu tinha recebido depois de ali de uns 2, 3 meses um valor mais alto. Eu lembro que, pô, eu fui lá ver e não tinha recebido, e não recebi, e não recebi, eu falava, aí um dia eu fui lá ver com o pessoal do financeiro e tal, e cara, e simplesmente assim, tinha sido barrado lá no convênio, era até umas hemodiálise que eu tinha feito lá, e o convênio, tipo, não, eles não tinham pago o procedimento. E eu falei, não, peraí. E aí foi, putz, aquele negócio, eu tive que aí mandar um monte de coisa que eles pediram de papelada, que inclusive já estava com eles, basicamente foi só reforçar aquilo ali para eu poder receber. E eu só recebi isso porque eu lembrava que era um valor alto, cara, porque se eu não tivesse lembrado, eu tinha realmente, assim, perdido aquela grana. Hoje, quando você falou de glosa, né? Glosa basicamente é isso, né? Assim, é quando o convênio, ele, de alguma forma, ele barra algum procedimento, alguma consulta, e você não recebe aquilo ali. E aí você percebeu que existia isso, né? Cara, hoje em dia existe uma porcentagem até, né? Meio uma média aí de glosa dos médicos. O Michael, quando a gente acho que viu, né, essa dinâmica de recebimento, eu e a Luciana, a gente foi conversar na época com 50 médicos, mais ou menos. E a gente viu, realmente, tinha essa dor, né, de demorar muito para receber, tinha médicos, às vezes, que não queriam atender plano por essa demora no recebimento, e os outros problemas ali que a gente citou, né, de caixa, de querer investir, mas chamou muito atenção nessa conversa que 90% dos médicos que a gente conversou, eles não sabiam responder quanto eles tinham ganhado no último mês. Isso é muito comum, cara. E aí a gente pensou, putz, mas se a gente vai antecipar esse recebimento, por que a gente não educa o médico, ajuda ele no dia a dia dele e traz uma plataforma onde ele enxergue ali o que ele recebeu, o que o plano glosou e traga ali uma viabilidade, ali uma forma fácil dele num café olhar as informações dele e saber, olha, eu recebi tanto, eu faturei tanto, o plano não me pagou tanto. Então, essa questão da glosa, ela é muito interessante, porque a gente escutava de alguns médicos assim, não, a minha glosa é pequena. E aí a gente falava, tudo bem, mas você já fez a conta do vezes 12? Ou seja, no ano, quanto você deixa na mesa? E aí a gente viu que, na verdade, você perde muito dinheiro por esse descontrole. Mas a gente entende também, ao mesmo tempo, né, que o médico, ele não quer se tornar um especialista financeiro. E a gente falou, pô, a gente tem como ajudar, de mostrar isso de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, para ele poder saber quanto o plano glosou, ele correr atrás da glosa dele. E essa parte ali que você falou, a gente viu vários casos de médico que ele ia descobrir que não tinha recebido de um plano, porque, na verdade, ele não tinha enviado faturamento para o plano, ou então que a glosa que ele achava que era baixa tinha sido alta no mês.
também tem uma confusão muito grande, né, em relação à produção e ao recebimento. Uhum. Então ele falava assim, poxa, esse mês aqui eu atendi, sei lá, 100 pacientes, mas no mês anterior ele recebeu, ou ele só atendeu 30. E aí ele vai receber naquele mês ali aquilo de uma maneira descasada. Então, quer dizer, essas informações, elas não são fáceis de você assimilar e de você visualizar, e a gente trouxe isso de uma maneira muito fácil, né, de você consolidar tudo num lugar só e de você ter aquilo ali na palma da mão. Então, você está tomando um café, você abre ali e você vê quanto eu recebi, quanto eu tenho a receber, quanto o plano não me pagou. E o que a gente vê é que isso faz com que o médico tome decisões melhores. Então, ele pode correr atrás de um dinheiro que ele não recebeu, ele pode fazer um investimento, ele vai antecipar aquilo sabendo do que ele precisa, do que ele não precisa. Então, acho que a gente abriu ali um mar de oportunidade de você educar o médico para ele poder saber o quanto ele ganha e quanto ele recebe, que é uma pergunta comum, né? Exato. Se você parar para pensar, todo mundo sabe responder quanto você ganha. Mas aí quando a sua resposta é por volta de, tem alguma coisa errada. Você já não está conseguindo medir, né? Eu costumo brincar o seguinte, né? O médico, cara, nenhum médico, pelo menos nenhum médico que está fazendo a coisa certa, né? Vai tratar um paciente com hipertensão arterial e vai dar o remédio e nunca mais vai medir a pressão desse paciente. Nunca mais vai fazer a aferição e diz assim, não, é só tomar que tá beleza. Não faz isso, né? O cara vai fazer a aferição, o cara vai ver em casa, ele vai voltar no consultório, você vai fazer uma nova medida para você ver se você precisa aumentar o remédio dele, ou diminuir o remédio, ou trocar, ou fazer uma associação. E aí eu brinco, né? Vocês fazem isso de dar o remédio e nunca mais ver a pressão do paciente? Todo mundo, não faço. Por que vocês fazem isso com o salário de vocês? Porque vocês não sabem com os gastos, vocês não sabem quanto vocês ganham, vocês não sabem de onde está vindo, vocês não sabem quanto de glose vocês têm, então, você também não tem como melhorar, né? Quando você não tem um controle, quando você não tem uma metrificação daquilo ali, não tem como você fazer as melhoras, né? E uma coisa interessante é que você falou, né, que se tornar isso fácil, porque, pô, vamos pensar, cara, o cara tem lá um consultório e atende, 5 convênios. Não dá pro cara parar o dia e assim, conferir convênio por convênio. Cada um paga numa data diferente. Exato, e aí o cara, ele vai perder muito tempo nisso que ele poderia tá atendendo e ganhar dinheiro. E aí eu acho que, cara, como o médico pensa, poxa, o meu trade-off aqui é muito ruim, porque se eu for perder tempo para ver isso, talvez até eu consiga, né, ganhar ali 10% a mais, 15% a mais, mas eu não vou atender, então acho que eu prefiro atender. Só que, cara, se você tiver isso de forma fácil, resolveu sua vida. E aí, quando a gente fala de valores, foi muito bom você ter feito aquela questão de anualizar, porque o médico ele tem muitas vezes a tendência de pensar só no curto prazo. Então, você fala assim, cara, talvez você esteja hoje recebendo 10% a menos dos convênios, né, que você está atendendo, por quê? Porque estão te glosando 10%. Aí o cara para ver, mas 10%, mas é pouco e tal. Cara, agora você coloca isso assim, em cada convênio que você atende, em todos os meses, durante um ano inteiro, e agora coloca isso na sua vida inteira. Cara, pequeno pedaço desse que você deixou de perder ali porque você trabalhou, você tem que ganhar aquilo ali, mas cada pedaço ali que você deixou de ganhar, putz, isso faz uma diferença, lá no final vai fazer uma diferença enorme. Então, acho que tem que ser muito bem pensado isso aí. Michael, quando a gente estava, né, na fase ali de MVP, né, que é a primeira versão ali do sistema, eu escutei de um médico uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, o médico, ele produz 200%, ele cobra 150 para receber 100. Uhum. Obviamente ali, né, ele estava arredondando os valores, mas o que ele estava querendo dizer, acho que era muito parecido com o que você falou, que é o que você deixa de receber e que era um recebimento seu, ele impacta muito, né? Então, eu lembro também de um outro caso muito específico, né, que o médico falou, não, minha glose é pequena, quanto é que é? Por volta de 800, R$1.000. A gente falou, tá bom, mas no ano você está deixando 12 mil na mesa? Exato. E aí gerou aquele sentimento, né, de, poxa, 12 mil, de repente eram as minhas férias. Exato. De repente era aqui uma compra aqui que eu poderia fazer, ou simplesmente ele poderia trabalhar menos. Exato. Né, porque ele poderia pegar ali um horário ali para ele livre, porque tinha essa graninha a mais ali que ele poderia receber. Então, uma coisa muito legal, por exemplo, que a gente tem, né? A gente tem um gráfico ali que compara o número de atendimentos com o faturamento. E por que a gente colocou isso? Porque é para o médico justamente ele conseguir alocar o tempo dele de uma maneira mais inteligente.
né? Então ele fala assim, bom, eu estou dedicando 50% aqui para esse convênio e ele só corresponde 20% aqui do meu faturamento. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Fantástico. Então, eu acho que essa parte ali também de o lado financeiro, acho que ele ajuda a libertar uma série de coisas que não é só o bolso exatamente. Uhum. Acho que é a questão do tempo, de você decidir o que você quer fazer. Então, a gente vê muito ali o lado financeiro como um meio de o médico realizar outros sonhos, outras coisas que ele queira fazer. É fantástico. É o que você falou, né? Essa é outra ferramenta que eu achei assim fantástica do produto de vocês. A gente está falando Medicinar, né? Mas hoje ele chama iClinic Pay, né? Mas eu achei fantástico, porque assim, justamente o que você falou, poxa, eu estou dedicando metade do meu tempo para atender esse convênio, mas ele me gera só 20% do meu ganho. Tá errado, eu preciso. Cara, ou eu vou mudar isso aqui e vou priorizar aquilo que está me gerando mais retorno, ou até eu vou, pô, vou deixar um tempo livre para mim fazer outra coisa, porque isso aqui não tá sendo uma troca injusta ali. Então isso é muito legal. E outra questão, cara, quando eu falo de finanças, né, e tudo mais, eu falo muito sobre o cara se pagar primeiro, né? Então eu sempre falo assim, pô, você recebeu 10 mil, cara, você já pega imediatamente, separa aquela porcentagem para você investir, né? Pô, seja para sua liberdade financeira, seja para os seus sonhos, mas você vai separar aquela parte para investir. E aí eu costumo falar assim que eu gosto do número de 30%, mas nem todo mundo consegue investir 30%, às vezes pode ser 20%, às vezes pode ser 15%, então isso e o que eu falo assim, é importante você pegar uma porcentagem e investir. Às vezes você pode começar com 10%, e daí você vai aumentando. E às vezes o cara fala, puta, mas eu tô com dificuldade, né, para investir uma porcentagem ali. Se você parar para pensar que talvez essa porcentagem tá só indo nas glosas dele que ele tá perdendo ali, ele já poderia ter esse dinheiro a mais para poder investir, cara, é fantástico. Você vai, pô, eu tenho uma ferramenta que vai me ajudar a investir, vai me ajudar a poupar mais. E aí, pô, a Clinic Pay entra muito legal nisso aí, né, cara? O Michael, quando a gente montou ali o produto, né, a gente estava olhando muito essa questão da dor, da antecipação, né, que ela resolve de poder ali empoderar. Mas quando a gente viu, né, que realmente essa parte da gestão financeira ali dos recebimentos, ela era muito complexa, o que a gente olhou foi muito assim, a gente está fazendo uma ferramenta que ajuda o médico a ganhar mais e mais rápido. Uhum. Então, por isso que a gente trouxe essa parte toda da gestão dos recebimentos dentro da plataforma, porque aí você deixa de ser só um produto financeiro, na verdade você está ajudando ali o médico no seu dia a dia e eu acho que realmente a forma como ele pode utilizar ali aquelas informações, ele pode ajudar a poupar mais, ele pode ajudar a ter mais tempo, ele pode ajudar a fazer um investimento na própria clínica dele, né? Então, eu gosto muito assim da visão do pessoal, chama hoje a questão do embedded finance, né, que é o serviço financeiro integrado na jornada do usuário. Então, modéstia à parte, assim, um banco não vai te entregar isso. Não. Porque o banco, ele pensa no médico da mesma maneira de um engenheiro, da mesma maneira de um advogado, da mesma maneira, enfim, de uma outra profissão. E o que a gente vê é que as pessoas cada vez mais demandam ferramentas que entendam a sua dinâmica. Individualizado, então, né? quando a gente montou toda essa parte da gestão dos recebimentos, a gente fez isso junto com os médicos. Uhum. Tipo, o que você precisa saber? O que é a informação que você não sabe? Então, a gente foi entendendo o que eram as dores e foi trazendo essas informações do que ele faturou, do que ele recebeu, do que é a glosa. Aí você traz um insight lá, olha, 80% da tua glosa é no plano X. Uhum. Então, assim, se você não tem tempo de resolver 100% da sua glosa, você pode resolver 80% e já impactar bastante. Então, tudo que está ali foi muito feito junto com os médicos, né? Então, eu não sou médico, eu sou um financista, né? Um cara mais de negócios, mas a gente tinha ali a doutora Luciana Lessa e a gente tinha esse contato o tempo todo com os médicos para construir aquilo. Então, a ferramenta, ela realmente ali, tudo que está ali, existe uma razão, né? Existe uma dor que ela está resolvendo. Então, se você souber utilizar aquilo ali a seu favor, você vai ter ganhos ali em diversas frentes. Cara, eu inclusive, fiz o teste lá, né? Eu estava curioso lá quando a gente conversou, daí você me deu lá um acesso, né, lá para o iClinic Pay. E, cara, eu achei muito legal. Eu gosto muito de gráficos, assim, de comparativos e tudo mais. E realmente, assim, é um sistema muito, muito intuitivo ali. Você
e fica na sua cara ali, né? Tipo aquele negócio, pô, atendi tanto, vou receber tanto, aí você vai lá, né, lá numa aba que, pô, quanto eu tenho para que eu possa adiantar, né, desses recebimentos? Pô, existe uma grana lá que, caramba, tá parada, velho. Pô, é a Selic nesse patamar agora, ou tem uma oportunidade de investir, ou tem uma oportunidade de, pô, de comprar algo pro consultório, tá? Pô, posso adiantar esse dinheiro. Então, achei muito, muito legal a ferramenta, cara. Gostei bastante, assim, de mexer com ela lá. E acho, né, Michael, quando você olha ali, você falou da dinâmica dos planos de saúde, né? Então, você pega um consultório que atende 5, 8 planos de saúde, cada um paga numa data diferente. Uhum. Então, você passa por algumas situações de, eu vou ter aqui um período que eu não vou receber esse caixa e que eu tenho que pagar aqui uma compra, ou que eu tenho que pagar aqui um funcionário. Uhum. Se você for entrar no cheque especial, que às Nossa, tá vezes maluco. você nem viu, né, porque é um período ali que Sim. descasou, você vai pagar uma taxa altíssima. E Uhum. você tinha um dinheiro para receber, que você podia trazer e resolver aquela dor ali. Então, quer dizer, eu acho que a forma como a gente pensou o produto foi muito assim de facilitar a vida e todas essas situações que o médico passa. Seja ali uma quebra de caixa, seja uma compra de equipamento, seja uma compra de material, seja ali a analisar suas informações para ter mais empoderamento. Então, eu acho que você teve uma experiência ali positiva porque justamente a gente fez aquilo junto com os médicos, né? Então, acho que Uhum. você acabou tangibilizando muito Exato, ali eu o dia a olhei, dia de vocês, né? exato, eu olhei como aquilo se encaixaria ali no meu dia a dia. E vou te falar, cara, eu assim, porra, eu já devo ter perdido muito dinheiro com glosa, com esse tipo de coisa. Pô, e realmente, alguns momentos lá atrás, assim, pensando em investimentos e tudo, né, que eu poderia fazer, melhorias ali, investimentos na empresa e tudo, pô, seria muito legal você ter essa forma de ter esse dinheiro que já é seu antecipado para poder fazer isso, né? Pô, você falou, cara, se entrar no cheque especial, é 10% ao mês, cara. É uma loucura. Então, pô, se você se livrar de uma dessa com dinheiro que já é seu, tá louco. Isso aí tem um valor que não dá nem para falar. E hoje, né, você tem a ferramenta, né, o iClinic Pay, você tem tanto ele independente, né, então qualquer médico pode pegar e utilizar, e você tem ele integrado no iClinic, né, que é um software de gestão, né, então você está ali literalmente na jornada do médico, né, então acho que isso também é uma coisa que ajuda muito, né, que é você não precisar ter 1 milhão de ferramentas, né, você Uhum, ter tudo integrado, as né? ferramentas integradas, você ter aquilo ali que gera mais valor para você e respeitando a sua jornada, né? Uhum, Porque você está ali num consultório, você está ali num deslocamento entre uma clínica e outra, e você ter aquilo ali respeitando essa jornada que você tem no dia a dia, acho que isso ajuda muito também. não, demais, demais. Você falou do iClinic, né? O iClinic, acho que ele é bastante conhecido, né, no meio médico, é uma plataforma de gestão ali, né, de consultórios, a ferramenta fantástica também, e o iClinic Pay vocês acabaram integrando, então, nessa jornada ele acabou integrando, então, no próprio iClinic, mas existe também essa possibilidade do médico que, por exemplo, não usa o iClinic, de ter o iClinic Pay de forma separada, né? Sim, sim. Você pode ter ele independente, né? Que você entra ali e utiliza só o iClinic Pay. E para o usuário do iClinic ou para uma pessoa que precisa de um sistema de gestão, você tem ele junto do sistema, do software. E por que ele está junto, né? Quando a gente olha ali a jornada, você tem o agendamento de um paciente, Uhum, depois você tem a sequência ali do atendimento num prontuário eletrônico ou numa teleconsulta, dependendo de como você vai atender o paciente. Você segue por uma prescrição digital e você tem ali o gerenciamento da clínica. Mas o que faltava aqui nessa jornada? Pagar e receber, uhum. que é justamente ali o que o iClinic traz. Então você passa a ter essa jornada completa num lugar só e ver as suas informações também num lugar só, né? Então acho que o produto integrado assim, ele vai muito nessa questão de você respeitar a jornada do usuário. Então acho que ele é muito poderoso e a gente tem também para atender, né, no caso às vezes alguma especialidade que você tem ali um anseio de usar a ferramenta sozinho, você pode usar também. Legal. Cara, eu gosto muito dessa questão de integrar, assim. Eu, inclusive, pô, nos meus investimentos, eu gosto daquela questão de você conseguir consolidar em algum aplicativo só, em uma ferramenta só, que te poupa muito tempo, né? E essa integração entre as ferramentas é muito melhor você ter isso, né, numa coisa só do que você ter que ficar, às vezes, exportando de uma para outra, você ter que. E é o tempo, né, cara? Hoje em dia, tempo é o único ativo que a gente não consegue multiplicar, né? E a partir do momento que você consegue economizar tempo com essas questões aí, é mais
é mais um ganho para sua vida, né? Então, às vezes é tempo de lazer que você pode ter, ou às vezes é tempo até para você trabalhar mais e ganhar mais dinheiro, mas então eu acho que isso faz muito sentido. O iClinic Pay, né, a gente foi evoluindo de acordo ali com as dores do médico, né? Então, o que a gente entendeu, né? Que tinha essa dor grande do plano de saúde e a gente ajudou a resolvê-la. E depois os médicos começaram a procurar a gente, né, mas e o meu atendimento particular? Eu não quero mais receber cheque, eu tô com um problema aqui, essa maquininha aqui, o cara não entende nada da área de saúde, eu queria ter uma funcionalidade X. E aí a gente desenvolveu também uma solução de pagamento, né, integrou tudo na plataforma. E aí, quando você olha isso dentro do universo do iClinic, né, você envia ali você faz um agendamento e você já pode enviar um link de pagamento pelo WhatsApp pro seu paciente, e com isso diminui o seu absenteísmo, né, porque o paciente paga a consulta antes, então ele não vai faltar. Exato. Então, ele tem ali uma série de facilidades, né, de você trazer o pagamento parcelado, né, que aumenta o poder de compra do paciente, né, então para fazer um procedimento às vezes de um valor mais elevado. Então o iClinic Pay ele passou a cuidar de toda a cadeia de recebimentos, né? Então tudo que tange ali a parte do plano de saúde e a parte do atendimento particular, a gente traz algum tipo de solução para você poder ter tudo isso num lugar só. Cara, fantástico. Pô, eu fico pensando assim, né, para o cara que está ali num consultório, você ter essa ferramenta com todas essas funcionalidades, né, e vamos lá, né, vai em relação à antecipação de recebíveis, vai nessa relação de você conseguir diminuir suas glosas, vai nessa questão de você conseguir organizar melhor seu tempo, pô, mas é uma ferramenta de CRM ali praticamente, porque você consegue ver, pô, qual convênio que está valendo a pena mais eu dedicar tempo, não dedicar, e aí passa por essa questão de pagamento ainda, cara, esse negócio de você dar opções de pagamento para o paciente e fazer também, e facilitar isso também, é fantástico. Pô, isso que você falou, pô, o cara já recebe o link de pagamento, se ele pagar, ele não vai faltar sua consulta, o cara já pagou por aquilo ali, ele não vai faltar. E tem também, acho que até essa questão de você tornar essa questão da cobrança mais fácil, né, porque às vezes tem aquele negócio, às vezes é um pouco difícil do cara não cobrar no particular, eu vejo que muitos médicos têm um pouco de tabu de conversar sobre valores e tudo mais, e acho que essa ferramenta ela consegue dar uma automatizada nisso aí, né, dar uma melhorada nessa experiência. A gente viu uma definição muito legal do iClinic Pay, do antigo country manager da Visa aqui no Brasil. Ele falou assim: vocês fazem com que o médico escolha como e quando receber. Então, se ele quer receber numa teleconsulta, ele envia um link de pagamento, ele faz um pagamento online. Se ele quiser receber no consultório, se ele quiser receber do plano amanhã, ele recebe. Se ele quiser saber quando ele tem a receber, tá lá, porque você mostra para ele quando ele tem a receber. Então foi muito legal ver essa definição, né, de uma pessoa, né, que conhece tanto sobre pagamentos, né, trazer essa visão sobre como a gente estava ajudando ali esse mercado de saúde. Então é um tabu, sim, nessa parte. O médico às vezes tem essa questão, né, de não gostar de cobrar ou não gostar ali dessa interação, mas o que a gente fez foi facilitar isso para ele, né, para ele poder receber da melhor maneira e ele poder escolher também, né? Acho que isso é muito, muito legal, dar esse poder de escolha do médico de como ele quer conduzir ali essa dinâmica do recebimento dele e não ele ficar preso na dinâmica do mercado em si. Né? A gente vê que isso gera um estresse muito grande, né? Sim. Porque a gente escuta muito isso, né? Poxa, eu me formei aqui, eu só queria focar aqui nos meus pacientes e eu tenho que ficar vendo aqui quando eu vou receber, se o plano me pagou ou não. E eu acho que a ferramenta ela vem muito para você resolver isso. Eu gosto muito da analogia aqui do crédito imobiliário. Quando você compra um apartamento, você não está pegando um empréstimo, você está comprando um apartamento. Então, acho que a gente pensa muito o iClinic Pay como um meio para você resolver problemas na saúde e o médico poder se dedicar para a atividade core dele, né? Que é estar ali com os pacientes e estar se desenvolvendo na profissão dele. E é muito interessante, porque a gente escutou de um médico que fez uma antecipação, ele falou assim, poxa, mas o custo disso aqui é menor do que uma consulta minha. E aí, na cabeça dele, ele estava pensando o seguinte,
se eu não preciso ficar olhando todo dia quanto eu recebi, eu posso escolher quando eu receber, de repente eu vou ter mais tempo para fazer Exato. 2 consultas, 3 consultas, então Já se paga, né? é muito legal você ver essa validação vindo ali do próprio médico, né, de como é que aquilo realmente gera valor para ele. Legal. Cara, e pô, então, aí quando era ainda o Medicinai, chamou a atenção do mercado aí de alguma forma, né? Vocês passaram por um processo aí também de aquisição, né? Como foi o Ali da Medicina? Como é que foi, cara, essa loucurada toda aí? Como é que... Cara, foi assim, essa jornada empreendedora, ela é cheio ali de altos e baixos, mas acho que quando você está resolvendo uma dor grande de mercado ali, você tem que acreditar e seguir que aquilo em algum momento vai ali se resolver e vai dar certo. E a gente passou por algumas coisas muito legais, né? A gente participou de um programa de aceleração da Visa, que é a maior empresa de pagamentos do mundo, e a gente foi para o Vale do Silício. Pô, que legal, cara. E tivemos uma experiência lá muito legal, e acho que isso ajudou muito a gente também a entender o valor do que a gente estava fazendo. Isso de ter ido lá para o Vale do Silício, foi quanto tempo depois de começar da operação ali de vocês foram para... Olha, foi uns 2 anos depois do produto começar a ir para a rua, e foi uma experiência muito transformadora, né, de a gente ter contato lá com a escola de design de Stanford, de a gente trocar ideia com uma equipe de produto do Facebook, do Instagram, e isso acho que abriu muito a nossa cabeça ali, e começou a plantar uma sementinha interessante também, que eu acho que acaba chegando muito no ponto da aquisição, que a gente, até o momento ali, a gente crescia praticamente por indicação dos médicos. Então, todo médico que se tornava cliente da Medicinai, na média, ele indicava aquilo para 4 colegas médicos. Isso é um poder incrível, né, cara? O negócio de indicação é uma coisa que faz crescer, né? E a Visa, né, e também acho que o programa em si, ele começou a provocar a gente, pô, beleza, mas como é que vocês fazem para crescer mais rápido? Escalar, né? E a gente começou a ver que existe um segundo estágio da indicação, que não é só os seus clientes te indicando, mas soluções que tenham fit com a sua te indicando também, porque o público-alvo acaba sendo muito igual. E aí a gente começou a ter uma relação próxima com a iClinic, e a gente realmente viu que a gente junto, a solução era muito poderosa. Entendi. E isso acabou levando a gente para as conversas com a Afya, né, que o iClinic ele acabou sendo adquirido, e aí quando a gente olhou esse ecossistema que a Afya está montando, mais de 200 mil médicos, soluções ali desde o D1 da faculdade até a aposentadoria do médico, a gente olhou e falou assim, a Medicinai aqui dentro, né, e se tornando a iClinic Pay, ela vai ser muito mais poderosa do que ela sozinha. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal, assim, da nossa aquisição, né, que ela não foi aquela aquisição de, montei um negócio, veio aqui uma pessoa, comprou e acabou a história. Exato. Muito pelo contrário, né, acho que a história... Estava só começando, né? Ela estava só começando, e ver, acho que esse poder do ecossistema da Afya sendo montado, da Afya Digital, o valor ali da Medicinai e do iClinic Pay, ele é muito maior porque você vai resolver a vida de muito mais gente, você vai impactar muito mais pessoas, você vai ter uma troca também de expertise, que hoje em dia você está aqui, né, eu brinco aí que é um dream team ali de founders, né, que o pessoal trouxe ali, muita gente boa. Isso ajuda muito também no seu processo de evolução ali como founder, como executivo. Apesar de a gente agora não ser mais founder, continua aquela veia founder, não né? tem jeito, a gente né, se torna, acho que, intraempreendedor, né? Exato. Então, para a gente, quando a gente começou a conversar, o que motivou muito a gente na aquisição foi esse ecossistema que a Afya estava montando e como a gente poderia impactar muito mais gente fazendo parte disso do que seguindo um caminho independente. Uma carreira solo. Mas acho que assim, o racional disso veio muito, talvez, do referral, porque a gente começou crescendo pelos médicos indicando, e sem dar nenhum incentivo financeiro. Entendi. Era porque a galera gostava mesmo do produto e indicava, né? Exatamente. E acho que isso aqui dentro da Afya tem um poder gigante e tem um poder das soluções serem complementares, né? Então,
Acho que é isso. Cara, eu acho muito legal isso aqui, cara, porque é o seguinte, assim, tem muita gente que olha para a história, por exemplo, do Além da Medicina, né? É muito parecida, né? Pô, 3 founders vão lá, criam uma empresa e aí, de repente, poxa, chama a atenção do mercado e, né, querem adquirir a nossa empresa. Cara, muita gente começa, às vezes, empreender já nessa vontade de fazer a saída, né? Assim, não, vou empreender, vou ser comprado e acabou. Cara, isso é um pensamento de muito curto prazo, cara, e que não se sustenta, assim, eu acho que eu não vejo como um caminho tão legal a ser seguido. Além da medicina, quando a gente veio para a África também, cara, pô, é lógico, é um valor interessante, né? Pô, é uma coisa que impacta bastante a vida, mas a gente sempre pensou assim, não, cara, eu quero trabalhar com o pessoal que tá lá. Pô, na época, a gente era muito fã do pessoal da PEB, né, cara? Tipo, eu trabalhei lá como conteudista, puta, eu era amigo do Bruno. E aí eu sabia que o Bruno tava na África e eu falava, pô, cara, já pensou? A gente vai trabalhar com eles, cara. Então era aquele negócio, sabe? Aquele negócio tipo de fã, assim, né? Parece que é o cara lá, o jogador de futebol do time que você gosta. Então, porra, é o Bruno da PEB, que é um cara, um baita case de empreendedorismo dentro da medicina. Pô, já pensou, a gente vai estar trabalhando com ele, cara, a gente vai estar lá naquele time. Então a gente pensava muito também nesse ecossistema, cara, muito nisso de, pô, poder levar esse sonho que a gente tinha para mais longe, para mais médicos, para mais pessoas. Então, cara, isso é muito legal. E é igual você falou, né, velho? Pô, você não é mais, você foi o founder, você foi, mas, cara, a operação você continua tocando com a mesma paixão, né, cara? Então, isso é muito joia. Uma coisa que chamou muito a atenção da gente a gente teve muito contato com o Bruno, né, Uhum, Lagoeiro, e a gente já tinha um contato com o Felipe Lourenço uhum, e que isso se intensificou ali na parte do M&A. E aí a gente falava, poxa, esses caras estão aqui super motivados, então isso é um sinal de que as coisas aqui realmente estão seguindo esse caminho de tornar aqui os sonhos ainda maiores. uhum, E é interessante porque você pegava ali a PebMed, que tinha crescido praticamente via bootstrapping, né, de uma uhum. maneira ali sozinho. Você pegava o iClinic, que teve uma jornada bootstrapping, mas depois Teve tinha sido investidor e investido tal. SoftBank, né, a primeira health tech na Uhum, América Latina investida pelo SoftBank, e a gente olhou e falou, pô, esses dois caras estão aqui dentro, estão nessa motivação, estão com um monte de projeto, um monte de coisa aqui sendo executada, né? Acho que isso também foi uma coisa que chamou a atenção da gente, né? Que você vê no mercado de saúde muitas vezes coisas que fala e ninguém executa. exato. E a gente olhou a Afia Digital e falou assim, pô, esses caras estão Estão executando uma fazendo, né? tese aqui incrível. Então a gente olhou muito e falou assim, a gente quer fazer parte disso também, né? Eu lembro que, cara, que na época, assim, a gente tinha dúvida, né? Você sempre fica, né, com o pé atrás, será que a gente vende empresa? Será que não vende, né? Só que daí a gente, justamente, tinha toda essa questão do sonho de estar lá dentro, de algo maior, mas na época a gente tomou cuidado também de conversar com quem já tinha sido adquirido, né? Então, pô, pra você entender como é que foi a jornada dos caras que já, né, já tinham entrado, como é que estava sendo trabalhar aqui dentro e tal. E aí eu lembro que na época a gente teve um papo muito legal, cara. Eu, tipo, até tava. Eu lembro que no dia, assim, eu fiz uma call, assim, tipo, acho que eu tava até. Era de noite, assim, no hospital ali, tava de boa aí, abri ali, fiz uma call com o Fernando lá do Medical Harbor. E aí a gente, pô, conversando com ele, os caras animadaços, né? Falando, cara, tá muito legal de trabalhar aqui, o pessoal deu toda a liberdade, a gente continua tocando a nossa operação, porém agora, pô, com mais escala, né? Com mais recurso e tudo. E aí, puta, aquilo trazia um conforto ali, né? A gente fala, pô, cara, os caras foram adquiridos pô, estão com sangue no olho ainda, né, para trabalhar lá. E aí, pô, foi muito bom isso, e, cara, e a gente teve essa mesma experiência, né? Hoje, cara, a gente até brinca, né? Eu chego aqui hoje para gravar, hoje falei com o Thiago até mais cedo, com o Thiago Reis, né? Porra, antes quando a gente começou era assim, né, meu? Pegava o celular, botava ali em cima da mesa, pô, com aquele cenário que tinha, né, iluminação, a luz da janela, e executava, né, cara? E eu, pô, hoje você chega aqui, você está nesse estúdio aqui, pô, cheio de tecnologia, câmera, uma baita equipe ali, alô cabeça, alô equipe, os caras sensacionais. Cara, é muito bom você trabalhar num ambiente assim. E aí é legal que essa energia assim que você traz, né, de essa vontade de trabalhar, parece que contamina todo mundo, né? E todo mundo começa a se puxar de um lado do outro. Inclusive, pô, a gente tem trocado muita ideia, né? Justamente porque, pô, o seu produto, o iClinic, ele conecta muito, né, com a base, por exemplo, do MCP, do meu consultório particular, Sim. que o Vitor e o Ruben têm tocado. Conecta muito com essa questão financeira, né, que a gente tem tocado hoje no Finanças Dominadas.
E, cara, quando eu, assim, entendi o produto de vocês, e quando eu entendi, pô, como isso podia impactar a vida financeira do médico e como podia trazer algumas soluções, eu falei, cara, não, a gente precisa conversar, precisamos gravar um podcast que eu preciso apresentar isso pra galera, porque, cara, é uma solução que talvez muita gente ainda não conheça, mas que, pô, vale a pena conhecer, porque pode facilitar demais aí essa jornada, e vai tornar a sua vida mais simples aí, né, nessa caminhada que já não é fácil, né, mas, pô, vai dar um jeito de facilitar aí. Não, cara, assim, acho que duas coisas engraçadas, né? Na época ali do M&A, a gente tinha passado por duas conversas bem quentes de M&A também, com outras empresas bem relevantes também. E aí, quando começou a conversa aqui, né, eu e a Luciana, a gente começou a brincar, falou assim, cara, cadê o bad cop? Porque toda a conversa que a gente teve tinha tido algum cara ali que fazia aquele papel meio que ali para querer te amassar na negociação. E aqui não teve isso. E acho que não teve isso muito em função dessa sinergia, porque fazia muito sentido mesmo para todo mundo. Uhum. E aí, avançando um pouco, né, você vê que isso continua, porque vocês entraram e aí eu me lembro muito, né, que quando a gente começou a conversar, a gente falou assim, não, vamos fazer um deep dive para a gente entender o produto. E aí, quando a gente fez o deep dive, né, tanto você quanto o Vitor começaram a falar, cara, putz, dá para fazer muita coisa, porque tem muito a ver. Então, a sinergia, ela não foi, digamos, fabricada do tipo, as empresas estão juntas, então elas têm que fazer negócio. Não foi isso. E aí, a gente volta no outro ponto, que é a questão da jornada do usuário. Você respeitar isso, a jornada do médico. Então, né, se um médico entra para ser cliente do MCP e ele tem uma dor ali de receber, o iClinic Pay faz todo sentido estar nessa jornada, né? E você cada vez mais traz essa dinâmica de um médico não precisar ficar buscando trocentas soluções diferentes, ali, porque isso traz ali uma complexidade para o seu dia a dia. Então, eu acho que a sinergia ela acontecer de uma maneira ali quase que orgânica né? É o melhor sinal do que o que a gente está fazendo aqui realmente faz sentido, né? Se fosse aquela coisa de, não, pô, a gente adquiriu duas empresas, elas têm que fazer negócio junto, putz, não funciona assim, né? Não ia gerar valor, né? Exato. Então, acho que é muito bacana ali. Eu fiquei particularmente muito feliz ali quando você e o Vitor olharam ali o produto e vocês vibraram junto com a gente. Não, muito legal. E é justamente, né, a ideia desse ecossistema, né, que da AF de trazer todas essas soluções, né, para o cara ter todas as questões que ele vai precisar, desde a faculdade até a residência, né, a preparação para a residência, desde a questão da vida financeira dele, do consultório, meios de pagamento, gestão. Cara, hoje você tem um ecossistema aqui que você resolve, né, as dores do médico e que, inclusive, vai resolver muito mais dores, né, porque a gente como você brincou, né, é só o começo, né, a gente só tá começando, então acho que isso, cara, é fantástico e eu não sei quando você saiu do mercado financeiro se você imaginava essa jornada, cara, mas assim, porque eu vou te falar, cara, assim, minha vida é completamente diferente do que eu imaginava, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás. E hoje, inclusive, cara, não tenho coragem de te dizer como é que vai ser daqui 5 anos. Eu acho que as coisas mudam de forma tão rápida e é tão dinâmico que, porra, sei lá, né? Existem surpresas para todo lado, né? Olha, não imaginava, e é curioso porque aí agora você não se imagina mais sem isso. Exato. Então é muito curioso ali como é que a nossa vida ela vai mudando e enfim, e você vai até se descobrindo, né? Então volta aquele ponto lá, né, de o cara às vezes ele nem sabe que ele quer empreender, mas aquilo ali acaba passando na frente dele e ele se torna talvez um grande empreendedor. Então isso acho que aconteceu muito comigo. Ainda tenho muitos amigos da época de mercado, né? Mantenho contato, acho super legal, mas hoje eu não me vejo muito voltando para trabalhar dessa forma. Nada contra, pelo contrário, não, eu acho lógico. super interessante e tem várias coisas bacanas assim que o pessoal faz e que até, enfim, faria sentido, mas é porque realmente você descobriu ali um outro mundo, você descobriu ali uma outra oportunidade e entrando um pouco nessa questão do ecossistema, né, você vê muito assim um lado assim do serviço financeiro indo por esse caminho, né? Então, quando você vê um mercado pago
sendo gigante do jeito que ele acho que está muito porque ele está totalmente inserido ali naquele ecossistema. Ele gera valor para aquele perfil ali de cliente, de público-alvo que tem as demandas que ele vai trazendo. E aí, quando você olha na saúde, né, acho que você pega o Finanças Dominadas, o que você faz ali, dificilmente alguém vai conseguir fazer aquilo porque o ecossistema e esse público-alvo demanda que tem algo daquele tipo. E acho que o mesmo vale ali para o iClinic Pay. E a questão também, né, sempre eu falo da vivência, da experiência, da forma de comunicação com o seu público, né, tudo isso ele conta muito na hora que você está entregando algo. E hoje em dia existe muito esse negócio de empacotar um produto e dizer que é personalizado. E não é, na verdade, né? É um produto de prateleira. Exato. Né? Diferente daquele produto que foi criado e pensado por um cara que viveu aquela dor, que viu aquilo, ou que teve contato com as pessoas que tiveram aquela dor, para ele poder entender muito aquilo ali. Então, cara, acho que esse é o ponto. E um recado aqui para você que está escutando, ou pelo Spotify, ou você está vendo aqui pelo YouTube, você, de repente, é estudante de medicina, ou você é médico, você teve 2 exemplos aqui de caras que não imaginavam a vida do jeito que está hoje, né? Há pouco tempo atrás, poucos anos atrás. Então, toma muito cuidado quando você for colocar a sua vida numa caixinha. Assim, eu me definia durante muitos anos como minha profissão. Então, o cara perguntava, quem é o Michael? O Michael é um médico, é nefrologista, não sei. Porque, cara, eu não me via fazendo outra coisa. Eu era um cara assim, cara, que eu só enxergava aquilo ali e eu achava que era aquilo que eu ia fazer o resto da vida e que a minha carreira seria linear daquele jeito. E inclusive assim, poxa, eu fiz residência, fiz depois mais uma prova de título, depois fiz mestrado e não sei o quê. Então, fui seguindo meio que aquele caminho linear e, de repente, cara, pô, muda tudo, eu vou para outro lado. Então, que vocês entendam que a vida ela é muito dinâmica e que se você, às vezes não está satisfeito, talvez, com o que você está fazendo hoje, não pense que você vai ser obrigado a fazer isso para sempre. Você vai, cara, existem inúmeras possibilidades. E dentro da medicina, você realmente consegue fazer, assim, coisas que você nem imagina. Então, não fique ansioso com esse negócio, não fique achando que, sua vida é aquela caixinha ali que te colocaram e vai ser assim para sempre. Não. A sua vida pode dar um monte de reviravolta ainda e, cara, às vezes daqui 2 anos, 3 anos, você pode estar pensando e lembrando desse podcast falando, hoje a minha história também virou essa, eu, tinha uma ideia na minha cabeça, hoje tá totalmente diferente da minha vida, tô fazendo algo totalmente fora da caixa, e aí eu lembro quando, o Mike e o Coda falaram lá naquele podcast sobre isso. Então, eu acho que é muito bacana a gente passar essas mensagens do que realmente aconteceu, né, para que a galera veja que existem exemplos disso, né. Eu acho que o setor de saúde, ele tem uma oportunidade gigante que existem muitas dores no setor. E aí, se você for pegar a dor, talvez, que tanto eu quanto você, a gente está ajudando a resolver, elas não eram necessariamente ali convencionais. Então, você pega ali finanças para médicos. Exato. Então, será que aquilo ali, talvez ninguém nunca tinha pensado que isso era uma dor. E você, como médico, você foi vivenciando essa dor e isso fez com que você fosse motivado ali a criar uma solução para aquela dor. Então, acho que o recado que eu posso dar, deixando aqui o disclaimer, né, que não existe receita de bolo, Exato. é que se você está olhando alguma dor ali, aquilo ali pode ser uma oportunidade para você trazer uma solução. E isso não necessariamente vem ali de um caminho linear. Ele vem justamente de você olhar ali para um lado e resolver pegar um outro caminho. Então, acho que isso, se você olhar ali, a minha trajetória também, ela acabou me levando um pouco para esse lado. Então, acho que é muito você deixar, como é que se diz? Você ser aberto Exato. a olhar ali o que está acontecendo e não ficar ali botando... Eu gosto de falar isso para o meu time, né? Que o foco é muito bom, mas o cabresto é ruim. Exato. Então você tem que, acho que, saber equilibrar isso, e isso vai fazer com que, quando você enxergue ali uma oportunidade, você saiba ir atrás dela, né? Então acho que é um pouco isso, assim, que eu vejo que pode te levar para caminhos que não necessariamente são os caminhos que você traçou lá atrás ou que você esteja seguindo ali. Tem portas ali interessantes para
para se abrir, né? Exato. É o que a gente sempre fala, assim, né? Não existe certo ou errado, né? É óbvio, assim, né? Não estou falando de coisas éticas e morais, né? Mas não existe o certo ou errado da forma como você vai escolher trabalhar ou da forma como você vai escolher empreender. O importante é que você faça algo que vá gerar valor para aquele seu cliente, que vá trazer valor na vida das pessoas. E é como a gente sempre fala, pô, talvez hoje o Rafael ajude mais pacientes do que talvez o médico no 1 a 1 ali no consultório. Mas como assim? Mas não é médico, como é que ele ajuda paciente? Pô, ele tá melhorando a vida do médico ali, tá otimizando o tempo dele, tá às vezes melhorando a vida financeira. Esse cara talvez vai atender com mais alegria ali, vai chegar menos estressado, vai ter menos esse problema para ele pensar, vai ter um tempo maior para ele se atualizar, talvez ele vai conseguir fazer uma melhoria no consultório dele para atender melhor os pacientes. Então, cara, de forma indireta, você também tá ajudando os pacientes. Então, isso eu acho... É muito louco, né, quando você pensa nesses desdobramentos que acontecem, né? Cara, e uma outra coisa assim que eu particularmente ainda gosto muito é você escutar as histórias e focar mais ali nos erros, nos aprendizados, porque quando você escuta, né, às vezes um podcast ou uma história de alguém, parece que aquilo ali foi muito mágico, muito fácil, e que esse cara não errou em nada, só acertou, e nunca é assim. Então eu gosto muito de pegar os livros que contam muito esse lado do fracasso, da dificuldade, porque geralmente essas situações elas te geram ali oportunidades de você ir para o lado, ir para um outro, e dentro daquilo ali você acaba acertando. Então, tem um livro que eu gosto muito que eu ia puxar isso aqui. Opa, então, eu falei, já que você falou em livro, cara, eu costumo sempre pedir para o convidado aqui falar algum livro que de repente possa agregar para o nosso público, que possa trazer algum ensinamento. Então, vou pedir uma indicação de livro e qual que seria um ensinamento aí legal que você tirou desse livro aí? O The Hard Things About the Hard Things, do Ben Horowitz. Agora me fugiu qual é a tradução dele certinha. Eu acho que é o lado difícil das coisas difíceis. Eu acho que acho que é alguma coisa por aí. É bem na linha, né, de como é em inglês mesmo. Esse livro, ele traz muito essas situações, né, de o Ben lá contando de ele quase quebrar várias vezes, dele ter que demitir um amigo, dele, enfim, não conseguir dormir. Então, ele vai passando por todas essas situações e acho que isso tira um pouco, acho que essa áurea fantasiosa ali do super founder, né? E ele é um cara espetacular, um cara brilhante, e ele passou por isso tudo também, né? Então, eu acho que aquele livro ali, todo mundo deveria ler para tirar um pouco esse estigma romantizado. Sim. E que, na minha opinião, acho que isso até faz um desserviço ao empreendedor. Então, acho que é bom. Esse é um livro que eu acho que é, cara, assim, uma leitura obrigatória. Fantástico. Isso que você falou, cara, é uma coisa que eu costumo bater até no meu Instagram, é de falar assim, né, que as redes sociais, elas têm muito filtro. Então, aquilo que você está vendo ali não é tudo que há. Então, quando você vê lá, o Michael, tipo, né, empreendeu, fez lá toda a carreira dele na medicina, aí vendeu a empresa, tá bem e tal. Mas, cara, teve muita coisa no meio do caminho que foi ruim, teve muita coisa que não deu certo, teve muita coisa que a gente bateu cabeça. Inúmeras vezes, no próprio Além da Medicina, a gente teve problemas que foram difíceis de resolver, inclusive problemas pessoais, né, porque hoje as pessoas não falam disso, mas, eu tive uma depressão ferrada no passado e eu, muitas vezes, eu fazia questão de falar isso pra galera. Falar, galera, não tô bem, eu não tô numa fase legal, eu, tô fazendo terapia, porque, cara, nas redes sociais, quando você olha aquele filtro ali, você pensa, a vida de todo mundo é boa e só a minha que é uma merda, né? E não é isso, cara. Então, eu gosto muito sempre de mostrar essa fragilidade da gente também, mostrar que a gente também tem dificuldade, que a gente também, sofre no meio do caminho, que a gente... Cara, tem os problemas que todo mundo tem, né? Então, quando você mostra na rede social, às vezes, as suas conquistas, eu gosto também de mostrar esse lado de erros e o lado ruim, para a galera entender que não é a mil maravilhas também, né? Acho que isso é uma lição muito importante aí. Cara, você perguntou do livro, né, e de uma outra, do que seria uma lição. Eu fui numa palestra, né, do Michael Siebel, né, que é o CEO do Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo. Passou lá Airbnb, vários cases aí incríveis, e perguntaram para ele qual era a diferença do founder que deu certo para o founder que deu errado. E ele falava assim, desistir. Que o founder que deu certo, ele não desistiu, porque todos eles passaram invariavelmente
por um Exato. monte de situações difíceis e eles souberam de alguma maneira contornar aquilo. Uhum. Então acho que esse aí também é um recado legal ali, que foi bom ouvir isso de um cara que estava acompanhando ali cases incríveis e outro lado também cases, né, que não foram bem sucedidos. Isso a gente escuta muito, assim, e eu sempre falo assim, aquele cara que você vê que começou lá atrás e que até hoje está tendo sucesso e que está conseguindo manter uma empresa ou está conseguindo gerar valor, é justamente esse cara, ele não desistiu no meio do caminho, né? Ele não teve aquele imediatismo de, não, preciso dar certo agora e tal. Então isso eu acho que é muito bacana e fica de lição para o pessoal. Cara, pô, muito bom bate-papo, cara. Várias lições aí, várias coisas. Muito. Eu gosto muito de trazer, inclusive, o pessoal que não é médico, né, mas que se conecta de alguma forma com a medicina, porque, cara, a gente tem muito a aprender com vocês. Às vezes a gente fica com aquela visão de faculdade de medicina fechada, né, cara, de só aprender, só saber anatomia, bioquímica, fisiologia, aí, pô, a clínica médica, ginecologia, pediatria. E às vezes você esquece de outras skills aí que você precisa e que vão fazer todo sentido na sua carreira depois. É por isso que eu gosto de trazer gente como você para poder ensinar aqui um pouco e trazer um pouco da sua história aí, cara. Pô, muito obrigado aí, cara, pela participação. Eu queria pedir só para você, então, para o médico hoje que, pô, se interessou no seu produto, no iClinic Pay, que ele pensou, poxa, isso aqui faz sentido para mim, eu quero ver essa ferramenta, eu quero ter contato com isso. Como é que ele faz para achar a ferramenta? Como é que ele faz para te encontrar? Como que é esse processo aí para ele chegar lá no iClinic Pay e ele, de repente, ter uma experiência com esse produto? Então, o médico pode procurar lá o cadastro.iclinicpay.com.br /além da medicina, beleza. colocando aí já um caminho aí para a galera aqui que já está junto aqui com Além da Medicina. Eu vou deixar o link, viu, pessoal, na descrição aqui, só para não ter problema, tá bom? Então já vai deixar o link aqui na descrição, é só clicar lá que vocês já vão cair lá nesse cadastro, então. E também procurar ali as redes sociais do iClinic, né, que é a iClinic App, né? É o iClinic App e o próprio site do iClinic também, iclinic.com.br. Você pode encontrar lá, a gente tanto uma ferramenta integrada, como eu falei, como também uma ferramenta independente aí que você pode encontrar aí nessa parceria junto aí com Além da Medicina. Pô, show de bola. Cara, mais uma vez aí, muito obrigado, muito bom conversar contigo, cara, saber mais dessa história e aprender aí muitas coisas nesse caminho, né, do empreendedor. Eu acho que isso agrega muito valor para a gente. E, pessoal, você que está, de repente, assistindo aí pelo YouTube, você não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar aí o seu like, dá uma olhada aí no link, a gente vai deixar então o link aí na descrição para você conhecer o iClinic Pay. Tem também o link aí do Finanças Dominadas, a gente sempre deixa aí, se quer aprender a investir de médico para médico, né, sem enrolação, sem aquele palavreado esquisito no mercado financeiro, então você pode clicar, e se você está pelo Spotify também, a gente vai deixar os links todos para vocês. Galera, muito obrigado aí pela presença, nos vemos aí no próximo episódio, tamo junto, é só o começo. Valeu, meu irmão. Valeu, meu camarada, obrigado.